E se a vida não fosse feita de carbono? Imagine um universo onde as criaturas não compartilham a mesma base que nós. Poderiam existir seres vivos feitos de silício, de enxofre ou até de elementos que nem imaginamos. Nesta jornada, viajaremos por cenários exóticos, mundos escaldantes, esferas congeladas, químicas alienígenas e até universos com leis diferentes. Prepare-se para um passeio pelo cosmos das possibilidades, onde nos perguntamos: quantos tipos de vida o universo pode esconder? Por que a vida na Terra é baseada em carbono? A vida terrestre, tal como a conhecemos, se apoia no carbono por motivos sólidos. O átomo de carbono funciona como um conector versátil de 4 braços. Ele pode se ligar a até 4 outros átomos simultaneamente, formando cadeias longas e estruturas complexas em 3D. Isso permite construir moléculas intrincadas, como o DNA, proteínas e açúcares, que animam nosso corpo. Além disso, o carbono é relativamente abundante no universo, e suas ligações químicas são estáveis nas temperaturas moderadas do nosso planeta. Ele forma uma enormidade de compostos diferentes, enquanto alternativas como o silício produzem bem menos variedade. No espaço interestelar, já foram identificadas mais de uma centena de moléculas contendo carbono. Também já se conhecem mais de 10 moléculas contendo silício. Mesmo que a crosta terrestre tenha muito mais silício que carbono, a vida escolheu o carbono, porque os compostos de silício são menos flexíveis e logo viram sólidos inertes. Basta observar a areia e o vidro, ou seja, o dióxido de silício. Na água, o carbono reina. As moléculas orgânicas de carbono permanecem estáveis na água, enquanto as equivalentes de silício se despedaçam em contato com a água. Em suma, o carbono forneceu à nossa biosfera uma combinação perfeita de abundância, versatilidade e estabilidade química. Mas será que a vida precisa sempre seguir essa receita? Vamos desafiar esse preconceito explorando algumas alternativas intrigantes, elementos que, sob condições extremas, poderiam desempenhar o papel que o carbono exerce aqui. Vamos começar pelo silício, o candidato favorito a substituto do carbono na tabela periódica. Assim como o carbono, o silício tem valência 4, ou seja, também possui 4 mãos para se ligar a outros átomos. Em teoria, o silício consegue formar moléculas suficientemente grandes para carregar informação biológica. Porém, viver como um organismo de silício exigiria um mundo bem diferente do nosso. Na terra úmida e fria, o silício acaba preso em rochas de quartzo e não fica livre para criar moléculas variadas. As poucas moléculas de silício que existem aqui tendem a ser simples e logo viram materiais inertes. Mas imagine um ambiente alternativo. Talvez um planeta abrasador, onde rios de rocha derretida, compostos por silicatos líquidos a aproximadamente 1600 Degsu, façam o papel que a água faz aqui. Alguns cientistas já sugeriram que organismos com química de silício e oxigênio poderiam sobreviver na lava líquida, literalmente, em um oceano de magma. Por outro lado, se formos ao extremo oposto de temperatura, o silício talvez funcionasse onde o carbono congelaria. Alguns compostos de silício permanecem fluidos mesmo em nitrogênio líquido a 196 degc. Ou seja, podemos imaginar seres de silício tanto em um inferno vulcânico quanto em um mundo gelado tipo Titã, a lua de Saturno. Em ambos os cenários, a vida siliciana teria que se adaptar acelerando seu metabolismo no calor intenso, ou operando com ligações químicas mais fracas no frio extremo. Será que em algum canto do cosmos existem criaturas de silício, talvez parecidas com cristais vivos, habitando ambientes letais para nós? Indo além, temos uma opção ainda mais exótica, a vida baseada em boro. O boro é um elemento bem menos abundante que carbono ou silício, mas possui um potencial peculiar para formar estruturas incomuns. Moléculas de boro com hidrogênio, conhecidas como boranos, poderiam desempenhar um papel análogo aos hidrocarbonetos da nossa bioquímica.
Porém, há um problema explosivo. Boranos reagem violentamente com oxigênio. Literalmente pegam fogo ao contato com o ar. Por isso, se existisse vida aborígena, ela provavelmente evoluiu em mundos de atmosfera sem oxigênio, talvez rica em hidrogênio ou metano. Imagine um planeta envolto em gases vulcânicos, ou uma lua primitiva cuja atmosfera lembre a Terra primordial, sem oxigênio livre. Nesses ambientes redutores, as moléculas de boro seriam estáveis o suficiente para construir células e tecidos exóticos. Podemos especular que seres assim seriam compactos e densos, já que os compostos de boro armazenam muita energia química. Visualize, por exemplo, construções maciças feitas de boretos. Quem sabe em um planeta de gravidade forte, onde formas de vida borônicas ergam arquitetura pesada e escura para se abrigar. Uma dificuldade é que o boro é relativamente raro no cosmos, bem menos comum que o carbono ou o silício. Ainda assim, em nichos isolados com depósitos ricos em boro, a vida poderia encontrar um caminho usando a química dos boranos. Quem sabe próximos a estrelas de nêutrons que sintetizam elementos incomuns. Essas criaturas talvez tivessem existências curtas, porém intensas, alimentando-se de reações altamente exotérmicas, quase como queimando combustível rapidamente. Tudo isso é puramente hipotético, claro, mas nos lembra de não descartar a vida só porque falta carbono. Onde há complexidade química, há esperança de que algo vivo possa emergir. Passemos agora a um elemento que já conhecemos bem na Terra: fósforo. O fósforo é crucial na bioquímica terrestre. Ele está no nosso DNA e nas moléculas que armazenam energia nas células. Mas aqui, vamos imaginá-lo não apenas como coadjuvante, e sim como protagonista estrutural da vida. Em teoria, cadeias formadas por átomos de fósforo poderiam assumir o papel que as cadeias de carbono desempenham em nossos organismos. De fato, o fósforo pode criar ligações consigo mesmo, chamadas ligações PP, e formar longas cadeias. Algumas formas sólidas de fósforo, como o fósforo vermelho ou o negro, mostram que ele consegue construir redes extensas. Contudo, há um motivo para não vermos nenhuma criatura por aqui com esqueleto de fósforo. Ele é extremamente reativo na presença de oxigênio, a ponto de inflamar espontaneamente. Assim, uma vida baseada em fósforo exigiria um ambiente isolado de oxigênio, talvez um mundo subterrâneo ou um planeta envolto em gases inertes. Em uma atmosfera de nitrogênio puro ou de dióxido de carbono, por exemplo, polímeros de fósforo seriam bem mais estáveis. Podemos então imaginar criaturas luminescentes em cavernas profundas. Conforme seus compostos fosforados reagem lentamente com o ambiente, eles emanam aquele brilho verde fantasmagórico típico da fosforescência. Pense em uma cidade de seres fosfóricos, iluminada por arquitetura viva que brilha no escuro das grutas. Esses organismos poderiam usar a bioluminescência não apenas para enxergar no ambiente eterno crepuscular, mas também para se comunicar entre si através de pulsos de luz. Entretanto, usar o fósforo como espinha dorsal da vida traria desafios semelhantes aos do silício e do enxofre, a tendência a formar cadeias menos diversas que as de carbono e a sua alta reatividade. Talvez a evolução nesses mundos tenha desenvolvido enzimas especiais para controlar as reações violentas do fósforo, domando o fogo químico para manter a vida estável. Em meio a vapores tóxicos e pântanos de compostos de fósforo e nitrogênio, uma biosfera fosforosa seria verdadeiramente alienígena, com seres brilhantes sobrevivendo nas trevas de seu ecossistema e equilibrando-se no limiar entre fogo e vida. Saindo das profundezas luminescentes, mergulhamos em um cenário infernal. A vida baseada em enxofre, o elemento frequentemente associado a fogo e brimstone, ou seja, fogo e enxofre. O enxofre evoca imagens do inferno.
e é em ambientes infernais que sua vida hipotética prosperaria. Diferentemente do carbono, que adora formar estruturas ramificadas, o enxofre geralmente forma correntes lineares ou anéis de 8 átomos. Isso significa que uma bioquímica de enxofre talvez produzisse polímeros mais simples, parecidos com fios ou redes entrelaçadas, em vez de moléculas tridimensionais complexas. Ainda assim, é fascinante imaginar seres feitos principalmente de enxofre. Pense em um planeta vulcânico, coberto por lagos borbulhantes de enxofre derretido, brilhando em tons amarelo-alaranjados. Nesses caldeirões escaldantes, poderiam surgir proto-organismos usando cadeias de enxofre no lugar das cadeias de carbono. A sopa primordial deles seria um caldo sulfuroso fervente, do qual a vida lentamente emergiria entre vapores tóxicos. À medida que evoluem, esses seres talvez desenvolvessem carapaças minerais para suportar o calor extremo e usariam o enxofre tanto como esqueleto químico quanto como fonte de energia. Podemos imaginar criaturas sulfurosas, mais complexas, vagando por esse mundo. O alienígena, de corpo rugoso e incandescente, poderia muito bem viver em Io, a lua de Júpiter, repleta de vulcões ativos e rios de enxofre líquido. Embora essa forma de vida seja altamente especulativa, não é totalmente absurda. Micro-organismos terrestres demonstram que a química do enxofre pode sustentar metabolismos em condições extremas. Depois do fogo, vem o gelo. Nossa próxima parada especulativa nos leva ao extremo oposto de temperatura, vida baseada em nitrogênio. De todas as ideias até agora, talvez esta seja a mais estranha. O átomo nitrogênio possui 3 ligações possíveis e forma ligações duplas e triplas muito fortes. Pense no gás nitrogênio comum, cujos 2 átomos estão amarrados por um laço triplo quase inquebrável. Justamente por ser tão estável, o nitrogênio age aqui na Terra quase como um preenchimento inerte. Cerca de 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, que praticamente não reage em nada. Como então imaginar uma vida inteira em torno dele? Teríamos que buscar um cenário bem diferente do nosso. Lembremos de Titã, a grande lua de Saturno, onde chove metano líquido do céu e a temperatura gira em torno de 800°C. Lá, a água é dura como pedra. E o nitrogênio, que na Terra é gás em Titã, domina a atmosfera e também existe liquefeito em lagos e mares exóticos. Cientistas já especulam sobre formas de vida em Titã que respirariam hidrogênio e comeriam moléculas orgânicas soltas nesses lagos de metano. Talvez essas criaturas hipotéticas incorporassem muito mais nitrogênio em sua química do que qualquer ser terrestre jamais conseguiu. Podemos imaginar, por exemplo, membranas celulares feitas de compostos nitrogenados especiais ou até macromoléculas baseadas em cadeias de nitrogênio e hidrogênio que permanecessem estáveis no frio extremo. Em laboratório, polímeros de nitrogênio só existem sob altíssimas pressões e por pouco tempo, mas em um mundo gelado sem oxigênio, talvez cadeias de nitrogênio durassem tempo suficiente para virar material genético ou estrutural de alguma criatura. A ilustração conceitual aqui poderia ser uma cidade flutuante com estruturas que lembram icebergs à deriva em um mar escuro. Quem sabe colônias de organismos nitrogenados boiando em um oceano de amônia ou metano. Esses seres teriam um metabolismo lentíssimo, quase parando nos momentos mais frios, e então acelerando quando alguma fonte de calor aquecesse ligeiramente o ambiente. Seria uma vida de sonhos congelados, lenta, resiliente e totalmente alheia à bioquímica quente e aquosa que nós consideramos normal. Por fim, aventuramo-nos no domínio do aparentemente impossível, vida baseada em hélio. O hélio é um gás nobre, famoso por não reagir quimicamente. Seus átomos simplesmente não gostam de se ligar a nada. Então, como ele poderia sustentar uma biologia? Talvez a resposta esteja em não depender da química tradicional. Em vez de criaturas com corpos sólidos e moléculas complexas, imagine entidades gasosas ou até feitas de energia.
O astrônomo Carl Sagan, por exemplo, especulou certa vez sobre flutuadores em Júpiter, formas de vida do tamanho de balões que viveriam nas altas nuvens jovianas. Elas aproveitariam a abundância de hidrogênio e hélio na atmosfera do planeta, gerando energia a partir de gradientes químicos nas camadas de ar. Esses seres seriam essencialmente sacos de gás vivos, talvez com alguma membrana orgânica ainda baseada em carbono ou silício, mas contendo hélio em seu interior para fornecer flutuabilidade, como um dirigível natural. Poderiam ter longos tentáculos pendentes para coletar nutrientes das camadas inferiores das nuvens, ancorando-se em correntes de ar. Podemos imaginar, nas alturas de um gigante gasoso, uma cidade inteira de criaturas flutuantes, estruturas leves, como balões e bolhas, uma civilização de seres aéreos, aproveitando os ventos eternos do planeta. E se formos mais além, considere a possibilidade de vida puramente em estado de plasma, sem átomos estáveis. Nas profundezas de estrelas, ou até nos anéis de Saturno, plasma ionizado misturado com grãos de poeira pode, teoricamente, formar estruturas complexas espontaneamente. Experimentos em gravidade zero já mostraram partículas de poeira dentro de plasma organizando-se em hélices duplas semelhantes ao DNA, exibindo comportamentos básicos de auto-organização, reprodução e evolução. Esses cristais de plasma poderiam ser uma forma de vida completamente diferente. Talvez não viva no sentido convencional, mas um precursor de organização que flutua no limiar entre química e consciência. Se isso for real, poderíamos até encontrar seres feitos de eletricidade e gás nos recantos mais inesperados do cosmos, alimentando nossa imaginação sobre o que significa estar vivo. No caso do hélio, mesmo não formando moléculas, ele ainda poderia ser uma parte crucial do ambiente dessas criaturas, seja mantendo-as suspensas ou participando de seus processos energéticos de alguma forma exótica. E quanto à antimatéria? Todos os cenários até agora ainda assumem a matéria comum como base. Mas e se invertêssemos tudo? E quanto a um universo feito de antimatéria? A antimatéria, afinal, é como a imagem espelhada da matéria. Para cada partícula nossa, existe uma antipartícula idêntica com carga oposta. Se houvesse um universo, ou mesmo uma galáxia inteira composto principalmente de antimatéria, nada impediria que ali evoluíssem seres vivos. Quimicamente, uma vida de antimatéria funcionaria igualzinho à nossa vida de matéria. Moléculas de anticarbono, antioxigênio e antihidrogênio reagiriam da mesma forma que as nossas, formando aminoácidos, proteínas, talvez até um DNA de antimatéria. Esses seres pensariam em si mesmos como normais. Do ponto de vista deles, nós é que seríamos feitos de matéria invertida. Claro, um encontro entre um ser de matéria e outro de antimatéria seria desastroso. Ao menor contato, seus átomos se aniquilariam em pura energia, gerando uma explosão de raios gama. Mas em um universo separado e isolado, a vida em antimatéria poderia prosperar e até desenvolver sua própria astronomia, olhando para as nossas galáxias de matéria à distância, sem jamais tocá-las. Esse experimento mental mostra que até mesmo um dos pilares da nossa existência, ser feito de matéria normal, não é algo universal. Antisseres poderiam povoar outro cosmos, provando que a natureza joga com ambas as mãos. E se existisse vida que não fosse feita de moléculas, mas de curvatura, informação e espaço-tempo puro, em vez de nascer em planetas, ela emergiria no único lugar onde a realidade se dobra sobre si mesma, o interior de um buraco negro. Modelos modernos de gravidade quântica sugerem que ali não existe uma singularidade destrutiva, mas sim um estado exótico do espaço-tempo, um oceano coerente de gravitons, ou uma malha de átomos de espaço. Nesse ambiente, a informação pode permanecer estável por eras, permitindo que padrões quânticos se organizem, persistam e até evoluam. Essa vida não teria células nem corpos, seria feita de padrões luminosos
de fase e emaranhamento, redes de curvatura que se replicam como ondas, mutam com flutuações quânticas e mantêm um metabolismo baseado no equilíbrio entre coerência e decoerência. Cada ser seria um padrão de interferência distribuído, não um indivíduo delimitado. Em termos cognitivos, nada no universo competiria. O interior do buraco negro atinge o limite máximo de informação possível. Seu tempo interno flui lentamente, permitindo à vida quântica séculos de pensamento enquanto bilhões de anos passam do lado de fora. Seriam mentes de gravidade processando dados na escala do tempo de Planck, inacessíveis, invisíveis, mas possivelmente as consciências mais avançadas que a física permite. Quando o buraco negro evapora, tudo o que resta dessa civilização é um eco pálido na radiação de Hawking. Mas enquanto existe, ela representa algo assombroso, o universo organizando-se para pensar dentro de si mesmo. Se isso for vida, ela não é feita de átomos, é feita da própria arquitetura do real. Expandindo ainda mais nossa perspectiva, podemos perguntar: e se as leis do universo fossem diferentes? Quando falamos de constantes físicas diferentes e bioquímicas alternativas, temos que encarar também a possibilidade de universos totalmente impróprios para qualquer complexidade. Muitos físicos apontam que o nosso universo parece calibrado nos detalhes certos para permitir química rica e eventualmente, vida inteligente. É o chamado princípio antrópico. O princípio antrópico não exige especificamente carbono nem humanos. Ele diz apenas que um universo deve permitir algum tipo de observador para que haja alguém capaz de contemplá-lo. Ou seja, em outra realidade, talvez os observadores sejam criaturas de silício respirando enxofre ou entidades de energia vivendo dentro de estrelas. Se as constantes desse universo permitirem que átomos, mesmo que bem diferentes dos nossos, formem estruturas complexas, a vida, de alguma forma estranha, pode encontrar um caminho para florescer. Do carbono ao silício, do boro ao hélio, de universos paralelos à antimatéria, exploramos aqui possibilidades que desafiam nossa compreensão. Por enquanto, a vida é um fenômeno confirmado apenas na Terra, baseada nos elementos e leis físicas que conhecemos. Pode ser que sejamos uma exceção singular, ou pode ser que sejamos apenas um exemplo dentre muitos espalhados pelo cosmos. Cada hipótese que levantamos, por mais incomum que pareça, nos ajuda a expandir os horizontes e a evitar ideias fixas sobre como a vida deve ser. A ciência já nos surpreendeu revelando micróbios que vivem em ácido sulfúrico, bactérias que prosperam em geleiras profundas, criaturas nos abismos oceânicos que passam a vida sem luz solar. Se esses extremófilos existem aqui mesmo, imagine o que pode existir lá fora, em cenários ainda mais extremos. No espírito da série Cosmos, perguntamos: quem pode afirmar que a vida não assumiria todas as formas permitidas pelas leis da natureza? Talvez, em alguma nuvem tóxica de Vênus, existam micro-organismos baseados em enxofre. Talvez, em um planeta distante sob um sol vermelho, floresçam florestas inteiras de árvores de silício. Ou talvez haja formas de vida que nem usem moléculas, como padrões autorreplicantes de campos de força, fluindo em universos com outras dimensões. Por enquanto, tudo isso é especulação informada pela ciência e guiada pela imaginação. Mas é fazendo perguntas assim que avançamos. Cada "e se" nos leva um passo adiante na compreensão do quão extraordinária e diversa a vida pode ser. Quantos tipos de vida o universo pode esconder? Não sabemos. Contudo, ao olhar para o céu pontilhado de estrelas, podemos fazer essa pergunta com um misto de humildade e fascínio, cientes de que talvez, em algum lugar, alguém ou algo muito diferente de nós também esteja olhando de volta e se perguntando se está sozinho.